iniquidade, a Bíblia fala que o Senhor tem que tirar de nós, tem que arrancar de nós, tem que nos separar. Eu convido a igreja a um tempo de oração e confissão. Se você puder colocar-se de joelhos para esse tempo de oração, faça isso. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta hora. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Obrigado, Deus querido, Deus de amor, porque o Senhor é fiel e justo, e é fiel e justo para manter a sua palavra de que o Senhor nos ama, e é justo para olhar para as nossas vidas e ver em nossas vidas o sangue do Cordeiro, cobrindo nossas atitudes, nosso comportamento, nos libertando da nossa natureza que precisa ser redimida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos enche. Senhor, nós agradecemos ao Senhor e entregamos tudo aquilo que em nós possa comprometer o nosso relacionamento, a nossa santidade, o nosso tempo com o Senhor. Assim, nós adoramos ao Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é Deus que perdoa, para que possamos nos manter unidos sempre contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em louvor e adoração. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem em pé novamente, tá? Para nós louvarmos. Não tem problema, pastor? Não tem problema, né? Vamos ficar em pé novamente, então. Estamos aqui na presença de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E na presença de Jesus, nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Na presença de Jesus, nós temos a cura. Na presença de Jesus, nós temos restauração, nós temos renovação, nós temos renovação da aliança na presença de Jesus. Na presença de Jesus, nós temos até ressurreição de mortos. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele falou: Lázaro, sai para fora. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que Jesus poderia falar: Lázaro, ressuscite. Mas só o fato da presença de Jesus estar ali, a presença de Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Por isso que ele falou: Lázaro, sai para fora, né? Talvez você tenha algum problema hoje, talvez você veio triste, veio cansado, veio para receber alguma coisa do Senhor, né? Não esqueça que a presença do Senhor está aqui e Ele quer fazer uma obra na sua vida, amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Jesus está aqui. Uma salva de palmas bem forte para o Senhor da igreja.
tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Glórias ao Senhor. Proclamamos, celebramos com louvores, com alegria a vitória do Senhor. Aplaudimos, festejamos com louvores, com alegria a vitória do Senhor. Proclamamos, celebramos com louvores, com alegria a vitória do Senhor. Aplaudimos, festejamos com louvores, com alegria a vitória do Senhor. O Senhor é nossa força.
Senhor. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. Com danças, com brados de vitória, com palmas, com júbilo, celebração, vivendo a verdadeira alegria, em Cristo já não há mais condenação. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. Aleluia. Com palmas. Com danças, com brados de vitória, com palmas, com júbilo, celebração, vivendo a verdadeira alegria, em Cristo já não há mais condenação. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. No Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. Aleluia. Esse cântico em especial, ele é um retrato, na verdade as palavras desse cântico são as palavras do cântico de vitória do povo de Israel quando atravessaram o Mar Vermelho. Depois de toda aquela dificuldade, toda aquela tribulação, eles entoaram esse cântico. E não foi um cântico que tinha no inário deles, não. Foi um cântico novo. Um cântico novo, um cântico de vitória. A minha pergunta é, qual tem sido o nosso cântico novo? Qual que é o nosso cântico de vitória? Muitas vezes nós colocamos as nossas lutas, as nossas dificuldades acima do nosso Deus, que é o Deus que resolve todos os problemas, o Deus que resolve todas as dificuldades. Eu convido a você a declarar quão grande é o Senhor na sua vida. Quão grande é o nosso Deus. E esqueça um pouco os seus problemas, esqueça um pouco as suas dificuldades e declare conosco: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o
gerações Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito, Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declare quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer. Quão grande é o meu Deus. Feche seus olhos, declare que Ele é grande. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue suas dificuldades ao Senhor. Entregue seus problemas ao Senhor. Declare que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é grande. Aleluia. Toda honra, toda glória ao Senhor. Vamos continuar declarando isso. Só Ele é digno de honra, digno de glória. A
Teu fogo, Senhor, em nossas vidas, para purificar, Senhor Deus, para refinar, Senhor Deus, cada um de nós, Senhor Deus. Venha derramar teu fogo, Senhor Deus, o fogo do avivamento, Senhor Deus, sobre a tua igreja, Senhor. Venha despertar aqueles que dormem, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, tocar em cada um de nós. A honra e a glória. A glória, a força a ti, a honra, a glória, a força a ti. Você que quer fogo do Senhor, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Que o fogo do Espírito Santo possa aquecer cada um de nós, possa aquecer as nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Os irmãos podem estar se assentando. Quero convidar a igreja para adorar ao Senhor, trazendo sua oferta, trazendo seu dízimo, com esta atitude de fé, de comprometimento. E nesta hora de adoração eu sinto de ler um texto da palavra de Deus, que é um texto extremamente desafiador à nossa fé. Está no livro de Abacuque. O profeta Abacuque é um dos profetas menores. No capítulo de número 3, verso 17. A palavra de Deus diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, muitas são as palavras que nos inspiram a contribuição, né? Nós somos chamados a sermos ofertantes e dizimistas para sermos fiéis. Somos chamados também a termos esta atitude de contribuir, trazendo ao altar do Senhor nosso dinheiro, para cancelar ações do diabo contra a nossa vida. A Bíblia nos convida a fazermos isso também, como oferta de semeadura, e aí eu poderia falar uma dúzia de significados que são respaldados pela palavra e pela experiência do povo de Deus. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Orientações que têm base na palavra e têm experiências aqui, agora,
na nossa geração, na nossa igreja, que testificam de que isso está acontecendo. Mas nessa noite eu sinto de ler este texto. Esse texto que fala de tempo de dificuldade, mas que fala de um tipo de fé diferenciada no meio do povo de Deus. Aquele que, no meio de uma colheita frustrada, do lucro que não veio, do salário que acabou e o mês continua, alguém que diz assim: eu exultarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, e Ele me faz andar por lugares altos. É o Deus que nos mantém, sabe por quê, igreja? A nossa leve e momentânea tribulação tem para nós um eterno peso de glória. A situação muda, conforme muda o vento, Deus é capaz de transformar a sua aflição, mas é fundamental que eu e você, em todo o tempo, possamos manter esta firmeza de que o nosso Deus está conosco e de que nós não estaremos com Ele somente na fartura de uma boa colheita, estaremos com Ele o tempo todo. Ele é o Deus da nossa salvação. Em pé mais uma vez, adorando como estamos fazendo. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo, venha exultando, celebrando ao Deus da tua salvação. Aleluia. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvacio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Aleluia. 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 Queridos, é bem provável que você já tenha tido um tempo que você disse assim: Deus, eu não vou contribuir como de costume, porque eu estou vivendo dias de dificuldade. E eu guardei para dizer isso depois de você ter trazido a tua oferta, porque eu não quero te estimular a trazer mais dinheiro por causa da palavra. Mas é bem possível que você já tenha dito: Senhor, esse mês eu não vou conseguir ser dizimista, porque as coisas estão mais difíceis. Da mesma forma que você, querido irmão, irmã, vai viver tempo que você vai dizer: Deus, eu não estou muito afim
de orar como eu sei que eu devo orar, porque está difícil. E também o culto hoje, eu não estou com tanta vontade de cantar, como eu sei que eu devo cantar, porque está aqui, está difícil. E em todas as esferas da tua espiritualidade, o desafio que a palavra de Deus traz, é para termos um comprometimento, como declarado por Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam vacas no curral, ovelhas no pasto, o fruto da oliveira minta, eu vou continuar o mesmo, porque da tua firmeza vem a tua vitória, da tua firmeza de se manter fiel àquilo que Deus já te confiou, na contribuição, na oração, na leitura da palavra, no congregar, no levantar das suas mãos, da tua perseverança, da tua constância, vem a tua vitória. Fecha os teus olhos. Querido Deus, recebemos a tua palavra, sabendo que todos passamos por dias mais difíceis que outros, mas nesta noite, pela força da tua palavra, pela unção do Espírito Santo, nós queremos tomar o posicionamento de nos mantermos fiéis, firmes, constantes e abundantes na palavra do Senhor, sabendo que no Senhor o que fazemos não é vão, e do Senhor virá a vitória sobre o teu povo. Assim, confiando no Senhor, nós também consagramos todas as contribuições trazidas na tua casa, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar, graças a Deus, eu quero convidar os nossos visitantes para se colocarem em pé de novo. Você acabou de sentar, né? Mas você que está aqui pela primeira ou segunda vez, queríamos reconhecê-lo, nosso meio, por favor. Todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, muitos visitantes. Quero pedir quem está pertinho dos nossos visitantes, por favor, que os saúdem, estendam a destra da comunhão, representando a todos nós. A família metodista acolhe a todos neste lugar. Que coisa boa é estarmos juntos, graças a Deus. Tenho certeza que Deus tem uma bênção muito particular para você que está aqui pela primeira vez. Receba com fé. Quero chamar as crianças também para virem à frente. Nós vamos orar pelas crianças para que elas possam ir ao seu cultinho. Quero convidar o pastor Ednei, meu xará, para fazer esta oração abençoando as crianças para o cultinho. Conhecemos bem nossa responsabilidade para com as crianças, que no caminhar, no assentar, dar a instrução. E na igreja também nós vamos fazer isso. E nosso compromisso com elas é orar. Este é o compromisso do momento. E você concorda com essa oração, estendendo a sua mão em direção às crianças. Senhor Deus, nós invocamos a Tua bênção sobre a vida dos pequeninos que estão aqui à frente. Nós rogamos, ó Pai, que não seja a mão de uma pessoa, mas a Tua mão agora, tocando sobre a cabeça deles, ó Pai, e dando a Tua bênção, e enchendo seu coração de sabedoria quando estudam a Tua palavra. Assim a Tua palavra seja semente no seu coração, a brotar em direção para a vida eterna. Orienta estas crianças e a quem estará dando também as palestras para eles neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças, podem ir. Obrigado, pastor. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Podemos louvar ao Senhor todos os nossos dias, porque Ele tem cuidado de nós. Cantamos aqui
Pastor Ednei leu a palavra do Senhor que declara: o Senhor é a nossa força, Deus é grande, amém? Louvado é o Senhor. Antes de compartilhar da palavra do Senhor, gostaria de mais uma vez estar orando com os irmãos, com as irmãs. Então, para esse momento de oração, apenas curve o seu rosto, feche os seus olhos, concorde com a oração, receba a oração, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, nós estamos aqui reunidos no nome de Teu Filho Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Quem deu sua vida por nós para resgate de todos nós. Sim, Jesus que veio como Teu Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Como Cordeiro foi para a morte, para a cruz. Foi como sacrifício vivo, perfeito e eterno. Mas venceu a morte, ressuscitando e surgindo ao terceiro dia. E depois foi elevado às alturas, está sentado à tua direita, intercedendo por nós. De onde Ele voltará para julgar vivos e mortos. E quando voltar, Ele que vem como leão da tribo de Judá, tendo vencido e para vencer e encerrar definitivamente aquele que brame como leão hoje ao nosso redor. Senhor, nós te louvamos por Jesus, Cordeiro e Leão, como cantamos aqui nesta noite. Pai, eu te peço que Jesus Cristo, nosso Senhor, tome agora cativa a nossa mente ao seu senhorio, à sua obediência, para nos dar o seu entendimento e a compreensão das verdades espirituais. Ele possa desfazer todo engano da nossa mente e toda altivez, toda fortaleza na mente humana e se levanta contra o teu conhecimento, sim, venha cair por terra agora. E todo engano, todo sofisma do nosso coração também sejam desfeitos diante da palavra do Senhor que nos é revelada. Pai amado, sela nossa mente com o selo do Espírito, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito e abençoa-nos agora com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Eu estava compartilhando nesta manhã com os irmãos, com as irmãs, acerca da palavra do Senhor. E a palavra nós temos hoje para a igreja. É uma palavra que é para nos desafiar a prática da nossa fé. É uma palavra para gerar em nós realmente o temor do Senhor. É uma palavra desafiadora no sentido de nos chamar para estarmos sempre prontos e preparados para dar contas da nossa fé a quem nos pedir. O objetivo da palavra que o Senhor traz para nós hoje é para que nós possamos entender que a nossa fé não deve ficar no campo da teoria, mas a nossa fé é uma fé para ser vivida, é uma fé para ser praticada, é uma fé para que nós possamos viver por meio dela. Fé para vivermos em Cristo Jesus. Amém? É uma palavra, amados, para entendermos que diante das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos, mas o Senhor Jesus está conosco, principalmente naqueles dias mais difíceis. É a palavra, amado, para nos despertar para a necessidade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e também a sua justiça, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Então olharmos não só para nós mesmos, mas para as pessoas que estão à nossa volta e que precisam de Jesus, precisam dEle para as suas vidas, precisam encontrar uma vida de fé para poder viver também uma vida segundo os propósitos de Deus. Então, uma palavra que nos desafia a colocar o interesse do que é dos outros, muitas vezes acima dos nossos próprios interesses. É uma palavra que espero possa mexer conosco, com cada um de nós, mas ao mesmo tempo que nos provoca e nos confronta com a maneira que estamos vivendo a nossa fé, para o como devemos viver de fato a nossa fé, seja uma palavra que conforte os nossos corações e nos dê ânimo em nome do Senhor Jesus. Amém?
é dizer que essa palavra é fruto de uma experiência que o Senhor me levou a ter nesta manhã. Enquanto eu estava acordando, eu posso dizer acordando porque ainda não havia acordado, eu comecei a sonhar. E em um determinado momento, um sonho, uma luta agonizante. E o Senhor começou a ministrar a mim sobre a palavra. E começou a vir na minha mente, no meu coração, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10. Mas eu não conseguia lembrar o que estava escrito em 1 Coríntios capítulo 10. Mas 1 Coríntios capítulo 10, enquanto eu estava ali, o Senhor foi ministrando algumas coisas. Depois que eu acordei, então, não me saía da mente 1 Coríntios 10. E eu fui, então, ver o que estava escrito em 1 Coríntios 10. E, de fato, o Senhor foi confirmando, então, a palavra dEle para a minha vida. Ministrou a mim, mas me incomodou a repartir esta palavra, a ministrar também você, meu irmão e minha irmã, em relação a esta palavra. Eu quero hoje à noite me deter um pouco mais nesse texto de 1 Coríntios 10, em relação a hoje de manhã. Então, algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje à noite, eu não disse de manhã, mas tem coisas que eu compartilhei com a igreja de manhã, eu não vou dizer aqui hoje à noite. Então, eu quero fazer um desafio para você, a assistir depois o vídeo, o culto, da manhã. Assistir, inclusive, o teatro, né, o louvor que foi encenado, dramatizado, pelos nossos irmãos que estavam ministrando este final de semana, os juvenis jovens, do distrito, de alguns distritos aqui perto do nosso distrito. Assista o teatro, ele traz uma mensagem que tem muito a ver com esta palavra. E Deus foi confirmando essa palavra durante o culto da manhã, como tem feito hoje à noite. Então, quero chamar a sua atenção para a importância desta palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 10. Abre sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Então, na carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, então 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos acompanhar a leitura desta palavra. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pecaram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa. Foram escritas para advertência nossa, de que nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja
que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Amém? Palavra abençoada, hein? Que palavra de poder, que palavra de graça que nós temos da parte do Senhor aqui para conosco. Palavra que revela Cristo. Palavra que revela Cristo presente, Cristo manifestado, Cristo em nós, que é a esperança da glória. Palavra que revela que aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. E que não há impossível para Deus em todas as suas promessas, nele é sempre o sim. Então quero caminhar com os irmãos e com as irmãs nesta palavra que acabamos de ler. E no verso 1, o apóstolo Paulo começa a chamar os irmãos, as irmãs, os discípulos, as discípulas de Jesus, da igreja de Corinto, ao entendimento, ao discernimento das verdades que nos são espirituais. E apesar do apóstolo Paulo usar uma linguagem negativa para falar dessas verdades espirituais, ele está trazendo uma mensagem muito positiva, muito abençoadora, uma palavra de advertência, mas uma palavra de chamado à fé em Cristo Jesus. Por que eu digo negativa? Porque você vai perceber depois quantos nãos Paulo está dizendo aqui, nesse pequeno trecho da carta que ele escreve para a igreja de Corinto. Ele vai dizer vários nãos, mas cada um desses nãos tem um valor e um propósito extraordinário de chamado à fé. Amém? E o primeiro não que ele diz, não quero que vocês ignoreis. Ou seja, ele está dizendo, eu não quero que ignoreis que. Aí ele vai falar algumas coisas. Esse não quero que vocês sejam, então, ignorantes a respeito da história de vida, da fé de vossos pais. Aqui, pais se referindo aos antepassados, ao povo hebreu que saiu do Egito para a terra prometida. Não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, numa linguagem positiva. Então, eu quero que vocês tenham entendimento. Eu quero que vocês entendam. Eu quero chamar vocês a compreender o porquê que aconteceu com eles. O que aconteceu, vamos dizer assim. Depois eu vou estar falando sobre isso. Eu quero que vocês compreendam por que aquela geração que saiu do Egito, como nós lemos o texto, pereceu, morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Por que Paulo escreve à igreja de Corinto e diz isso? Para que isso sirva para nossa advertência, para que nós também, que saímos da escravidão, do jugo do pecado, da carne, do mundo caído, do diabo, não venhamos a nos perder no caminho e perecer no deserto, sem herdar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, a terra prometida. Amém? Para que nós possamos ter compreensão, irmão e irmã, de que na nossa jornada como peregrinos na terra, porque o salmista, ele nos lembra e as escrituras nos ensinam que nós não somos mais cidadãos dessa terra, mas já somos cidadãos do reino dos céus em Cristo Jesus. Irmão, minha irmã, Paulo escreve essa carta então
para chamar aquela igreja ao entendimento. Sobre isso eu quero citar também, quando Paulo escreve, e ele vai falar a esta mesma igreja, no capítulo 2, ele vai falar algumas coisas sobre isso. Então, ele diz assim, capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Pergunta, quem conheceu a mente do Senhor que possa ensinar Deus? Vira para o irmão do seu lado e pergunta assim, você conheceu a mente do Senhor já? Você tem capacidade para orientar Deus? É isso que Paulo está perguntando. Mas olha o que ele diz depois respondendo a essa pergunta. Ele diz assim, nós porém temos a mente de Cristo, aleluia. Ele está dizendo que nós, igreja, corpo de Cristo, temos a sua mente. Para quê? Para podermos entender as verdades que são espirituais. Neste capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer que as coisas do homem, o espírito do humano conhece, discerne, compreende. Mas as coisas que são do alto, espirituais, só podem ser discernidas de modo espiritual. Então nós precisamos ter o quê? A mente de Cristo. Precisamos ter o Espírito de Deus em nós para entendermos aquilo que é espiritual. Então essa é uma palavra que é para aqueles que almejam e querem viver a vida de modo espiritual. Querem viver no nível espiritual a vida. Então vamos estar atentos sim para cada passo aqui. Então, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram sobre a nuvem, passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, eles saíram de uma vida opressiva, eles deixaram uma vida de escravidão, eles deixaram de ser ali escravos, e de ter uma vida que foi espoliada no Egito, para ir para uma nova terra, para poderem viver livres, com dignidade, como filhos, como filhas de Deus, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. E o Senhor os livrou da morte, o Senhor os guardou. E a palavra diz que todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Ou seja, Paulo está dizendo que os hebreus que saíram do Egito, eles tiveram um privilégio muito grande. Eles tiveram uma bebida e um alimento chamado ali de manjar espiritual. Manjar espiritual, ou seja, o próprio Senhor deu para eles condições deles se nutrirem, deles se alimentarem daquilo que fortaleceria a alma, o espírito. Manjar espiritual quer dizer alimento para o espírito, alimento para a alma, alimento para a vida. Fala de manjar espiritual, tanto da bebida quanto do alimento espiritual, daquilo que nos é necessário para vivermos a nossa vida de modo espiritual e não carnal. Vivermos como mais que vencedor em Cristo Jesus, por amor dele. Amém, queridos? É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele vai falar, e olha que interessante, se você continuar depois a leitura, você vai ver que Paulo vai falar então de como devemos celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então veja bem, nessa primeira parte do texto, o apóstolo está nos lembrando, está trazendo algumas verdades, e aí ele vai dizer por quê? Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A pedra é Cristo. Você pode dizer comigo? A pedra é Cristo. Opa, espera aí. Lá atrás, Jesus Cristo já se fazia presente no meio do seu povo como rocha. Porque quando diz ali
pedra espiritual. Esta pedra é uma rocha, não é uma pedrinha, é uma rocha, uma grande rocha, que os acompanhava. Olha só. Gente, que coisa mais sobrenatural, mais extraordinária, que uma pedra espiritual os acompanhava. O Senhor está trazendo revelação, entendimento para nós, de que Jesus Cristo é essa rocha, Ele é esta pedra espiritual, que do mesmo modo que acompanhou o povo do Egito para a posse da terra prometida, Jesus continua sendo a rocha firme, espiritual, que nos acompanha. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz ali que Jesus Cristo é a rocha que ia com eles. Ou seja, Jesus é a rocha que vai conosco, amém? Você pode dizer isso comigo? Jesus é a rocha espiritual que vai comigo. Rocha que é apoio, é fundamento, é sustentação, é lugar sobre o qual vamos edificar nossa vida, nossa nova vida em Cristo Jesus. E o Senhor foi acrescentando a mim em relação a Cristo como a pedra. Então, a primeira coisa que eu quero e preciso dizer para você hoje sobre isso. A palavra do Senhor, lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, no verso 12, diz assim: aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou, por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Diga comigo, Ebenezer. Quem pode dizer, além de mim, que até aqui o Senhor tem lhe ajudado? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor por isso, amado, porque o Senhor é quem tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero convidar você a pensar comigo aqui. Mesmo antes de você compreender, mesmo antes de você entender, de ter uma experiência pessoal com Jesus, quantos momentos difíceis você já passou na sua vida? Talvez momentos que você achou que não ia aguentar passar por ele. Tenho certeza, assim como eu, alguns aqui, ou talvez muitos aqui, já passaram por situações que no momento que você estava passando por ela, você pensou, não sei se vou aguentar. Não é verdade? Mas você aguentou. E talvez naquela época, por falta de entendimento, você disse depois, não sei como eu aguentei. Aí a gente diz assim, só Deus, não é? Só Deus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, nós suportamos, nós vencemos, nós passamos, nós superamos, porque Jesus Cristo é a pedra de socorro. Ebenezer, é isso que diz a palavra. Ebenezer, pedra de salvação, pedra de socorro, pedra de ajuda. Ele pôs este nome, Ebenezer, para dizer isso. Pedra de salvação, pedra de socorro. Jesus é a pedra que foi com eles, Jesus é a pedra que vai conosco, é a pedra de ajuda. Quero que você saiba disso. Nas situações da vida, nas horas de luta, Jesus está ali. A luta em que o texto que está o verso que nós citamos em Samuel diz respeito é dos judeus contra os filisteus. E foi uma luta difícil, mas o Senhor estava com eles. Não importa quão difícil, o que importa é que o Senhor está conosco. Quando o Senhor fala com Abrão, que depois de um ano, Sara ia ter um filho, Sara dá risada, ela estava ouvindo a conversa de dentro da tenda.
E ali o Senhor fala para Sara: Sara, por que riste? Ele disse: não, Senhor meu, não ri. Aí o Senhor fala para Sara: Sara, por acaso há algo difícil demais para o Senhor? Meu amado, não há coisas que são difíceis demais para Deus. Difícil para nós, mas para o Senhor não. Amém? Quando Jesus está ali com seus discípulos, dizendo algumas verdades e ensinando a eles sobre o reino dos céus, quando chega aquele homem jovem, rico, e pergunta: mestre, o que é necessário para entrar no reino dos céus? Jesus pergunta: você tem guardado os mandamentos? Cita alguns mandamentos. Ele diz: sim, eu tenho guardado desde a minha infância. Então Jesus vira para ele e diz: então vai, vende tudo que tens e segue-me. E ele ali entristece, baixa a cabeça e se retira. Aí Jesus diz que é mais fácil entrar, né? Um camelo, é isso? No reino dos céus por uma agulha, do que um rico. Jesus não está falando contra a riqueza, ele está falando contra a confiança e a dependência nas riquezas. Aí os discípulos viram para Jesus e dizem: isso é impossível. Então, aí Jesus fala para os discípulos: aquilo que é impossível aos homens, não é impossível para Deus. E ele diz: aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmã, campo, trabalho, por causa de mim, neste presente século, vai receber o cêntuplo, e no porvir, a vida eterna. Eu creio, amados, nesses dois aspectos da promessa de Deus. E Deus quer dar uma vida abençoada para você e para mim aqui, como sinal da vida extraordinariamente abençoada que nós vamos viver no reino dos céus, no porvir. Você entende isso? Os dois aspectos das promessas do Senhor. Quando lá em Isaías, no capítulo 1, o Senhor fala, diz assim: venham, vamos conversar, vamos nos acertar, e eu vou dar para vocês o melhor dessa terra. O Senhor quer dar o melhor dessa terra para o seu povo, eu creio nisso. Como eu creio que o Senhor quer dar a vida eterna para o seu povo. Amém? Então, por isso, esta palavra vem com uma advertência nossa. A segunda coisa em relação a Cristo, nosso Senhor Jesus como uma pedra, é que esta pedra aqui, que o texto está falando para nós, que nós lemos, porque bebiam, diga comigo, bebiam, de uma pedra espiritual que os seguia. E esta pedra é Cristo. Ou seja, esta pedra tinha uma água para eles beberem. Eles eram chamados a beber desta água. Então, quando eu penso em água que precisa ser bebida, o texto que me vem da palavra do Senhor é do encontro de Jesus com a mulher samaritana ao poço de Jacó. Então Jesus diz para aquela mulher: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: Senhor, o Senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo. Ela não havia tido o quê? Discernimento, entendimento da verdade espiritual que Jesus estava ensinando para ela. E eu quero convidar você, meu irmão, a compreender esta verdade espiritual que está aqui, afirmando que Cristo é a pedra. E ela diz então ainda mais para Jesus, ela diz: nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Olha só aí. E Jesus então, e com todo amor, Ele vai dizer para ela: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que lhe dará vida
eterna, lhe dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Ela ainda não tinha entendido. Mas você pode entender. Você pode entender. Eu perguntei hoje cedo para o doutor Catopazio, nosso irmão, eu até brinquei do doutor Catopazio no momento, porque ele é médico. E ele tem um cargo na Sanepar, então tem que entender de água. Né? Eu perguntei: doutor Catopazio, quanto tempo um ser humano pode sobreviver sem água? Ele pensou e pensou bem para não dar uma resposta errada. Né? E ele falou então: até 8 dias. Verdade. Uma pessoa média, ela vai sobreviver sem água 4, 5 dias. O que eu estou dizendo sem água? Sem ingerir líquido à base de água ou água. Correto? De 4 a 5 dias. Alguns mais saudáveis, ou que quem sabe tem mais água no corpo, pode sobreviver um pouco mais. Mas 1, 2 até 3 dias. Portanto, uns 8 dias. Sem água. Ao contrário do que muitos pensam, nós sobrevivemos muito mais tempo sem comida do que sem água. Aí antes do culto, estava conversando com o pastor Ednei, e ele foi pesquisar hoje à tarde, né, pastor? E ele descobriu que se alguém beber mais água do que deve num dia só, pode ter uma intoxicação com água. E aí tem algumas reações e pode morrer também. Então tem que ser na medida certa. Correto, gente? Mas isso faz a gente pensar. E Jesus está dizendo que Ele é pedra, e é essa pedra que tem a água viva. E nós precisamos da água viva, na medida certa, diariamente. Amém? Ou seja, precisamos nos alimentar de Jesus diariamente. Precisamos recebê-lo diariamente. Como é que nós nunca mais vamos ter sede? Então quer dizer, Jesus me dá desta água, bebi, pronto, não preciso beber mais? Não é isso. Está dizendo que se eu beber dele, Jesus em nós, Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a pedra ia com eles, a pedra os seguia, estava com eles quando? Todo dia, toda hora, todo instante. Eles tinham neles, e aqui é verdade espiritual, eles tinham neles, com eles, a pedra. Como nós podemos ter, todos nós que recebemos a Cristo, recebemos a rocha, recebemos esta pedra espiritual, da qual podemos beber, e do nosso interior, então, fluirá rios de água viva. Por quê? Porque Cristo está em nós. Por esse simples motivo, Cristo está em nós. Amém, amados? Por isso que quando nós saímos daqui hoje, você tenha certeza de que lá fora, entre os seus familiares, parentes, pessoas do seu condomínio, do seu trabalho, da sua escola, existem pessoas como a mulher samaritana, ainda não têm o entendimento e estão sedentos. Não da água, do poço, da cisterna, do reservatório, mas estão sedentos da água espiritual. E você, olha que coisa extraordinária isso, você e eu somos carregadores desta pedra, que é Cristo, que é a fonte da água. E do nosso interior flui rios de água viva. Só para a nossa sede? Só para nós? Não. Para saciar a sede de quem está à nossa volta. Para que assim como nós podemos beber de Cristo, as pessoas possam beber de Cristo através de nós. Amém? Amados, esta primeira parte da mensagem, eu quero caminhar aqui
Vou caminhar um pouco mais rápido, porque é culto, não é vigília, amém? Né? Então vou caminhar um pouco mais rápido. Vamos lembrar, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, sabe? Sustente, coloque sua vida em Cristo, que é esta pedra, e por onde quer que você for, olhe, a pedra está junto, vá em frente. O verso 5 diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Prostrados aqui quer dizer mortos no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Então, eu preciso falar aqui um pouquinho agora sobre o deserto, porque deserto vai fazer parte da vida. Não há como viver a nossa vida e não experimentar deserto. Quando Jesus chegou até João Batista para cumprir a lei e foi batizado por João Batista, após ele ser batizado, o que aconteceu? Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba, e o Senhor falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Amém? Imagine esse momento. Tente formar na sua mente essa cena, de Jesus sendo batizado, aquele momento, alguns discípulos já com ele ali, os discípulos de João Batista, o próprio João Batista, seu primo, que não queria batizá-lo, porque entendia que Jesus era maior que ele. Depois então vai o batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O que o Espírito faz? Contrariando, talvez a expectativa de muitos, pega Jesus e leva Jesus sozinho para o deserto. O Espírito Santo guia Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Quantos dias Jesus vai ficar no deserto? 40 dias, em jejum. Em jejum. Jesus, nesses 40 dias em jejum no deserto, ele então vai ser confrontado e vai ser tentado. Deserto é lugar de tentação, deserto é lugar de confronto, deserto é lugar onde nós temos que enfrentar a hostilidade. É interessante, porque esse texto que nós lemos, ele está se referindo também aos hebreus que deixaram o Egito. E quando os hebreus deixaram o Egito e passaram o Mar Vermelho para ir para a terra prometida, eles também tiveram que passar pelo deserto. E depois de algumas paradas, então eles entram no deserto de Parã, chegam até o Negueb, e ali com a orientação de Deus, Moisés então separa 12 homens, príncipes, um de cada tribo, e os envia como espias para sondar a terra prometida. Quanto tempo os espias vão ficar então sondando a terra prometida? Quantos dias eles levam do ir e do vir da terra prometida? 40 dias. 40 dias. Ou seja, depois que eles foram livres do Egito, para tomar posse da terra prometida, eles ficaram ali, na fronteira. Passaram o deserto e ficaram na fronteira. Ainda no deserto, mas na fronteira. 40 dias. E foi o tempo dos espias irem e voltarem com os relatórios. O que acontece? O que aconteceu ali? 12 espias foram. 10 deles voltaram com uma palavra pessimista, negativa, para destruir a fé daquele povo. E 2 voltaram com uma palavra de fé, de ânimo, dizendo: vamos, porque o Senhor já nos deu essa terra. Porém o povo se deixou inflamar pelas palavras dos 10 espias. Esse texto que lemos aqui em 1 Coríntios fala sobre isso. Que este povo se deixou envenenar pela serpente. Foi mordido pela serpente. No sentido literal, no deserto, mas no sentido espiritual, porque deixaram esta palavra diabólica de que eles não seriam capazes, e eles tiveram medo e não entraram então na terra prometida. Os 40 dias que eles ficaram ali, gerou para eles mais 40 anos de deserto. E aquela geração que teve medo, não confiou em Deus,
não entrou na terra prometida. Irmão, a palavra de hoje à noite é advertência. Jesus estava com eles. Era pedra de socorro e salvação. Era a pedra que tinha esta bebida espiritual, sustento espiritual para a vida deles. Mas eles deixaram a palavra do príncipe deste século influenciá-los e dominá-los. Tiveram medo, deixaram o medo dominar. Foram incrédulos, deixaram a incredulidade dominar. Não creram em Deus e ficaram e pereceram no deserto. Meu amado, quero chamar você a tomar este exemplo para agir o contrário do que esse povo fez. Para fazer parte da geração, não dos que perecem no deserto, mas para fazer parte da geração daqueles que saem do deserto vitoriosos. Geração de Cristo, amém? Porque Cristo foi para o deserto. Lá no deserto ele entrou em jejum. Ele não comeu o pão, ele não comeu a comida aqui, mas ele se alimentou, ele bebeu do Espírito Santo que estava sobre ele. E quando o tentador veio e o tentou, ele resistiu à tentação, ele resistiu ao tentador. E depois de ter resistido ao diabo, o que o diabo fez? Fugiu, se retirou. E a palavra diz para nós, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu e ele fugiu. Quando ele se retira, os anjos vêm e servem a Jesus Cristo. Deus quer enviar os seus anjos para servir você e a mim. Mas nós não estamos isentos das tentações. Nós estamos isentos de sermos confrontados, tentados, nos desertos que a gente possa passar na vida. Esse texto fala sobre isso na parte final. Então, quero só destacar aqui com os irmãos, que quando nós estamos no deserto, nas horas difíceis, nos confrontos, há algumas coisas que nós somos tentados. E eu quero convidar a você a dizer comigo, no deserto, é na hostilidade que devemos ser fiéis. Que a nossa fé é aprovada. Nossa fé é aprovada e é aprovada. Os hebreus aqui foram reprovados, mas Jesus foi aprovado. E nós somos chamados a ser não como os hebreus que foram reprovados, mas como Jesus que foi aprovado quando tentado no deserto. E os anjos vieram e o serviram. Então, do verso 6 até o verso 10, eu quero destacar aqui alguns nãos. Primeiro não, que está no finalzinho do verso 5. Diz assim, não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Por que eles foram reprovados? Porque eles cobiçaram as coisas que eram más. Segundo não, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui é muito específico e diz respeito à prática religiosa. E algumas religiões naquela época, eles celebravam suas festas, faziam comidas e bebidas para os seus deuses. E depois eles praticavam verdadeiras orgias. Eram promíscuos. E a idolatria aqui se refere não somente a prestar culto a outros deuses, mas comer do resto da comida da festa de outros deuses. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e a Lode e o meu Augusto, em Cascavel, é uma cidade que tem como padroeira Aparecida. Então imagina 12 de outubro como é celebrado lá. E a festona que acontece bem no centro da cidade. O meu Augusto vai lembrar, a Lode vai lembrar. Quando nós fomos participar da festa? Não é festa para nós não comemos comida, nem resto de comida para deuses, ídolos, para a imaginação de gente. Veja bem, eu não estou me referindo aqui, amados, a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, bem-aventurada entre as mulheres. Eu estou falando dessa invenção e idolatria surgida através de uma estátua achada num rio, a quem se atribuiu milagres, numa crendice popular, e se tornou a padroeira
dos católicos brasileiros. Não é minha padroeira. E não como comida de festa para ela. 12 de outubro está aí. A igreja entendeu o recado? Que sirva como exemplo a qualquer outro. Por exemplo, eu não como comida de resto de gente que vai lá no candomblé, na umbanda, e traz lá pipoca, paçoca e tudo mais. Não como. E os irmãos que foram de Cascavel, lembram, Júnior, lembra de Lene, do Adelírio? Lembro que eu fui fazer certa vez uma visita para eles, eram novos na igreja. Essa irmã estava com um problema estomacal terrível, já tinha ido em médico e não melhorava. Como tivemos um momento, ministrei, comecei a orar, mas Deus revela, né? E Deus me usa muitas vezes assim. Eu comecei a orar, e parei a oração e perguntei: o que você andou comendo que não foi feito por você? E que nem comprou em algum lugar? Te deram. Ah, pastor, tem a vizinha da frente aí? Então, eles têm umas reuniões e tal. E aí começou a contar que sobrava lá a comida, eles traziam feijoada, traziam canjicada, traziam não sei o quê. Foi dizendo as coisas que traziam. A vizinha era, não sei se do candomblé e da umbanda, então depois da festa que eles tinham, de rodar a baiana, né, o santo, de girar lá, o que sobrava dava para ela comia. Aí nós oramos, repreendemos isso. Ficou curadinha. Amém, amados? A glória do Senhor Jesus. E eles viram o poder de Deus. É isso aqui que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, porque eles saíram desse meio, e Paulo está dizendo para eles: não voltem para esse meio. Não se envolvam mais com isso. É isso que Deus está falando para nós. Você que saiu do meio do pecado, não volta mais para esse meio. Então nós temos alguns nãos. Cada um destes nãos tem um sim. Nós não precisamos cobiçar as coisas más, porque temos as coisas boas que vêm do alto. Aleluia! Nós não precisamos viver na idolatria, porque o nosso Deus é o grande Deus e Salvador de todos nós. Não precisamos de outro mediador, senão a Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. O finalzinho do verso 7 diz assim: ele levantou-se para se divertir. Meus amados, a Bíblia não é contra a boa diversão. É contra as diversões que se tornam verdadeiras orgias e promiscuidade. Sabe, aquela diversão, deixa eu dar um exemplo para você, aquela festa de casamento. Casamento é um lugar bacana, não é? Um lugar bom. Quem não gosta de casamento, de festa de casamento aqui? Eu, quando era criança, eu amava quando o vovô e a vovó iam para os casamentos. Porque era a oportunidade de encontrar alguns amigos, a gente fazia festa depois. Lá em Londrina, principalmente quando os casamentos acontecia a festa, lá no Country Club. Porque tinha uma pista de boliche. Nossa, a gente nem ficava na festa, a gente ia para lá, mas a gente se divertia. Mas como é terrível quando uma festa de casamento acaba em briga, porque o pessoal bebeu demais, passou das contas. Aliás, nós metodistas somos chamados em nossas festas, e já fica o recado para os futuros casais aqui que vão casar: na festa do teu casamento não tem que ter bebida alcoólica. Ah, mas vai estar fulano bebe em casa se quiser beber. Na tua festa tem que ter bebida para crente. Amém? Eu tenho certeza que não vai faltar quem elogie a festa do teu casamento. Tenho 20 anos de ministério pastoral para testemunhar isso. Casamento de gente grande, gente bacana, sem bebida alcoólica. Que não faltou quem elogiou depois, tanto a cerimônia na igreja, quanto a festa. Meu amado, as nossas festas podem ser boas, muito boas, e não precisa de ninguém embriagado, ninguém drogado. Se na verdade tem gente que sabe se divertir, é a gente. Não é verdade? Tem uns irmãos até que vão se divertir daqui uns dias, não é, pastor Ednei? Para quem gosta, lógico. Vamos passar uma semana pescando. Eu gosto de me divertir comendo o peixe que eles pescam. Então, não se esqueçam de mim na volta, viu? Frank, companhia limitada aí, né? Lembre-se de mim também, na volta da pescaria. Então, esse texto fala de alguns nãos, mas em relação a cada um dos nãos tem um sim. Não pratiquemos imoralidade.
Gente, não precisamos disso para viver uma vida feliz, contente, abençoada. Não ponhamos o Senhor à prova. O que é esse pôr Deus à prova? Porque lá em Malaquias diz que se formos fiéis nos dízimos e ofertas, podemos prová-lo nisso, não é? Se Ele não nos abrir as janelas dos céus e tal, podemos prová-lo. Então o que quer dizer este não ponha o Senhor à prova? É duvidar do caráter de Deus e agir de maneira incrédula, ser descrente em relação à sua glória e seu poder. É isto que se refere a pôr Deus à prova. Ou seja, o povo hebreu pôs Deus à prova. Eles duvidaram de que Deus seria suficiente para livrá-los. E quantas vezes Deus livrou? O Senhor nos trouxe nesse deserto para morrermos de fome. E Deus deu maná, Deus deu a cordoniz, Deus deu mais do que eles pediram. Eles ficaram 40 anos no deserto, e eu aprendi com a Loide, porque eu já tinha lido e nunca tinha me atinado nisso, que no deserto a sandália não gastou, a roupa não gastou, e a Loide dizia, e cresceu com eles. Eles cresciam, a roupa crescia junto. Gente, Deus proveu eles no deserto, não faltou nada. Depois eu fui conferir e descobri que está escrito desse jeitinho mesmo lá na Bíblia. Deus não permitiu que lhes faltasse coisa alguma no deserto. A pedra que é Cristo ia com eles, amém? Não ponhamos o Senhor à prova. E o 10, versículo 10, 9, não ponhamos o Senhor à prova. O 10, nem murmureis. Não resmungue, não fique queixando, se lastimando. Gente, vai resolver alguma coisa murmurar, resmungar, lastimar? Não. O que é resmungar, murmurar? Diz que é segredar em voz baixa. Não precisa dizer, não precisa explicar mais nada, né? Você já entendeu bem, você sabe o que é murmurar. Não murmure contra Deus, nem contra os outros. Qual que foi o resultado da murmuração? O exterminador veio e eles pereceram lá. O exterminador, na nova tradução da linguagem de hoje, a tradução diz assim, o anjo da morte veio e destruiu eles. Quem é que mandou o anjo da morte? O próprio Senhor. Por quê? Porque murmuraram. Muito bem, vamos concluir agora, amados. Eu creio que é isso que o Senhor quer nos lembrar e nos advertir, que Cristo é a pedra de salvação, Cristo é a pedra da qual nós podemos beber a bebida espiritual e não ter mais sede. Eu creio que Cristo é Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo vivo em nós, Cristo a nossa força, Cristo a nossa bandeira de vitória. Estas coisas, verso 11 a 13, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Igreja, com amor, se sinta divertida com esta palavra. A viver uma fé viva, prática, quando não olhamos só para nós e não buscamos só os nossos interesses, mas também o que é dos outros, para levar Cristo aos outros. Amada igreja, que esta palavra sirva para nossa edificação, consolação e exortação. A advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos tem chegado. Por quê? Para quê? Honestamente, e eu creio nisso, para nós vivermos muito bem os dias que nós temos para viver aqui na terra. Mas especialmente para estarmos com Cristo na vida eterna, no novo céus, na nova terra. Amém? E da mesma maneira que Jesus foi tentado, mas venceu, nós também somos tentados. Existe um deserto aí, mas podemos vencer, provar a nossa fidelidade. Então está escrito no verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E a gente, vamos ser honestos, a gente cai em cada bobeirinha, né? Jesus, eu estava andando aqui do lado, e
torci o pé. Falei, mas que coisa. Aí a Loide nunca torceu o pé ali, né, Loide? Aqui do lado. Por que eu torci? Porque eu fiquei distraído. Gente, aqui em Curitiba essas calçadas são uma beleza, né? Principalmente para mulher de salto alto, não é verdade? Essas pedras, esses paralelepípedos, tudo assim, ó. A gente torcer o pé, não é mole não. Tem que cuidar para não torcer o pé. Está em pé, cuidado que não caia. A gente não vê a pedra no caminho. Fica atento. E o verso 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ah, que gostoso agora. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Diga comigo, Deus é fiel. Vira a pessoa do seu lado e diz, Ele é fiel. Vamos nos colocar em pé. Pelo contrário, juntamente com a tentação, os proverá livramento, de sorte que possais suportar. Graças a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Deus é fiel. Ele permanece fiel. Ainda quando somos infiéis, Ele continua fiel. Uma coisa que Deus não pode fazer é mudar. Deus não muda. Ele é fiel, Ele continua fiel, Ele não muda. Ele não pode mentir. Ele é fiel e continua fiel. Deus é fiel, amado. Feche seus olhos nesse momento para nós orarmos. Está enfrentando lutas. Há um deserto ao teu redor. Tua fidelidade está sendo provada. Com os olhos da fé, olhe para aquele que é fiel. Quando Jesus estava sendo tentado, Ele rebateu as tentações olhando para aquele que é fiel e declarando a palavra fiel do Senhor. Resistiu o diabo, ele fugiu. Os anjos do Pai vieram e o serviram. Pai, em nome de Jesus, esta palavra que foi escrita também para a nossa advertência, o Senhor nos lembra neste dia. O apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor para nos convocar a entendermos, a termos o conhecimento das verdades espirituais e do teu chamado a vivermos uma vida pela fé. Fé que vence este mundo, que é a vitória sobre o mundo. Fé que está fundamentada, que está alicerçada na rocha eterna. Cristo, que é esta pedra, da qual podemos beber e jamais ter sede. Que é esta pedra de salvação, de ajuda, para vivermos nossa vida. Pai, eu coloco a vida de cada irmão e irmã aqui, de cada família aqui representada. E nós declaramos nossa fé em Ti, Jesus. Eu lhe convido, meu irmão, minha irmã, a orar comigo neste momento e dizer assim: Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra e no Senhor, de que Tu estás comigo e jamais me desamparará. Jesus Cristo, Tu és a rocha de salvação que está comigo e que sacia minha sede e me fortalece para a vida eterna. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço.
Amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Graças a Deus. Nós vamos, antes de encerrar o culto, temos o nosso tempo de intercessão. E eu gostaria de abrir a oportunidade para que você que está com um problema de saúde, quer receber oração, unção, com óleo, imposição de mãos, que assim que impetrarmos a bênção, que você venha para frente. Os pastores e intercessores estarão orando pelos enfermos neste momento, tá bem? Nós vamos orar. Gostaria de pedir que a igreja orasse por um menino chamado Gabriel, que nós temos visitado, né? Os nossos jovens lá têm visitado o Gabriel. Estamos lutando pela vida dele. É um menino de 10 anos que desde os 7 está vegetando, e Deus tem tocado algumas vidas. Nós estamos lutando pela vida dele. Também nossa irmã Roseli, ela é de Guarapuava, não é da igreja metodista, mas está aqui passando um problema muito sério de saúde. Nós estamos acompanhando também, lutando pela vida dela. São algumas situações. A gente não tem ultimamente falado nomes aqui no culto. Há uma lista de e-mail de intercessores, né? Mas nem toda a igreja recebe esse e-mail. Então, algumas pessoas têm feito esses pedidos e compartilhado com a igreja. Há um pedido aqui para seu Odilon Antunes, dos Santos. Está lutando aí pela sua vida. Situações extremas. E Deus sabe lidar com situações extremas. Amém? Vamos nos unir a estas pessoas que estão precisando, tá bem, queridos? Mas você que está enfermo, está aqui, venha depois da bênção aqui para frente, que a gente vai ungir, impor as mãos e orar pela sua vida. Este final de semana foi um final de semana muito intenso. Dá para ver aqui na igreja, né? Eu estou olhando, cadê o povo, né? O povo tá só o pó, né? O povo que trabalhou aqui no final de semana, desde sexta inteirinho, né? Acolhendo um evento distrital dos juvenis. Então nós servimos refeições, o pessoal dormiu aqui, ministramos muito a vida dos juvenis, e quem nos ministrou foi o Ministério Isca Viva, lá da Igreja Metodista Central de Maringá. Foi uma bênção, e nós vamos também nos lembrar da viagem que eles estão fazendo agora, estão retornando para Maringá. Nós vamos orar pela viagem destes irmãos. São acho que quase uns 10 mais ou menos estão viajando de retorno para Maringá. E no próximo final de semana, pastor Ismael, pastor Luciano Rocha Frota, nossa irmã Helena, tem mais alguém? A Loide, vai junto, Loide, que beleza, hein? Vai sair do frio, né? Eles estão indo lá para Naviraí. Naviraí é uma cidade do Mato Grosso do Sul. Eles estão indo enviados pela 6ª região, pela Coreana da 6ª região, para fazer um contato, para iniciar um trabalho metodista. Este pequeno gesto faz parte de um projeto muito grande, que envolve a Igreja Metodista no Brasil inteiro, que é o projeto de investir no Mato Grosso do Sul, para que o Mato Grosso do Sul seja uma região metodista independente. Assim como estamos investindo em Santa Catarina, e outras regiões estão investindo no estado do Espírito Santo. Esses 3 estados são foco assim, de avanço missionário. Então, esta viagem é uma viagem missionária. Vamos orar pelo nosso pastor e a equipe que estará indo para Naviraí, então, no próximo final de semana, com este propósito específico. É verdade, um grande trabalho no Uberaba ontem, inaugurando as novas instalações do campo missionário e também da AMAS. Foi um final de semana bem intenso. Graças a Deus, porque o Senhor renova as nossas forças. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para esse tempo de oração? A nova classe de discipuladores começou, tá? Hoje já foi a primeira aula do Fundamentos da Fé. O pastor Ismael deu aula. Amanhã à noite a primeira aula do caráter cristão. Olha, você que perdeu, você que estava indo e parou, você que ainda não fez, inscreva-se, vamos participar, porque isso faz parte de um projeto maior também. Amém, queridos? Vamos orar? Fecha os teus olhos.
Eu citei aqui apenas 3 nomes, mas se há algum outro nome que você sabe que está aí precisando, começa a representar essas pessoas diante do Senhor. Deus querido, nós estamos agora em clamor por aqueles que estão sofrendo e estão em dificuldades. O Senhor conhece a todos, o Senhor é capaz de atender estas pessoas. Eu peço, Pai querido, que o Senhor fortaleça aqueles que são tocados para ir, aqueles que são tocados para ir orar, visitar, contribuir, para levar o óleo para colocar na testa do doente. Deus querido, fortalece estes mensageiros para que haja cura, ousadia, libertação. Pai amado, nós somos um povo, como disse o pastor Ismael, um povo que tem vivido debaixo de uma bênção especial, mas nós sabemos que sobre nós pesa a responsabilidade de levar esta bênção. Deus, e como faremos isso se o Senhor não nos habilitar, Pai amado? Fortalece aqueles que são enviados, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela cura do Gabriel, oramos pela cura da Roseli, oramos, Senhor, pela cura deste irmão que está no leito da enfermidade. Dê o seu nome aqui neste bilhete, Pai amado, para que a igreja ore por ele, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai querido, para que os sinais acompanhem os que creem, como está determinado em Tua palavra no livro de Marcos, capítulo 16, em nome de Jesus. Os sinais acompanhem o Teu povo, Pai querido, em Teu nome, sinais, Pai, em nome de Jesus, confirmando a palavra que tem sido ministrada com ousadia e intrepidez neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai querido, com gratidão pelo ministério Isca Viva, pela irmã Débora, a esposa do pastor Eliel, que veio nos ministrar. Clamamos para que o Teu cuidado esteja sobre a sua viagem de retorno, a segurança no retorno, ó Deus, o refazer da energia do corpo para o trabalho que eles amanhã cedo já estão trabalhando, em nome do Senhor Jesus. Fortalece estes missionários, ó Deus, e já vai dando, Pai amado, visão e discernimento para que os nossos missionários no próximo final de semana tenham a ousadia e a direção do Senhor lá no Mato Grosso do Sul. Pai querido, abre as portas mesmo para que a obra missionária possa avançar segundo a graça do Senhor sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida desde hoje para todo sempre. Amém e amém. Vamos nos saudar na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que o Paulo e o Jefferson venham aqui na frente um pouquinho, por favor. Aleluia.